Olá pessoal, olá você telespectador, aluno do ensino médio que acompanha aí essas aulas pela TV. Espero que vocês estejam se cuidando em casa. Eu sou o professor Márcio, né? Hoje nós vamos continuar uma série de estudo que nós estamos fazendo de nivelamento, revendo algumas coisas do ano passado para esse ano. Nós estamos na aula de número 12. As demais aulas, se você quiser assistir, estão dispostas lá na internet, na plataforma Eduque. E eu convido você, se quiser rever essa aula, ou então ver as demais aulas que foram dadas pelos outros professores ou de outras disciplinas, acesse lá a plataforma Eduque. Então vamos lá para a nossa aula de hoje, de número 12. Na tela aí, evolução das máquinas ao longo da história. Na aula para a primeira série. Mas nada impede que você aí acompanhe, quem sabe tem alguma informação nova aqui para você. Então vamos lá. Vamos definir agora o que é uma máquina, né? O conteúdo da aula é a evolução das máquinas ao longo da história. Então vamos definir o que é uma máquina. Nós temos que, na nossa concepção, a máquina necessariamente é um objeto metálico, feito de ferro, né? Que vai desempenhar alguma função. Mas a definição de o que é máquina, eu vou colocar na tela aí para vocês. Ó. Então, o que é uma máquina? É um dispositivo que transforma energia em um trabalho específico, ou seja, é um dispositivo que não necessariamente precisa ser feito de máquina, de metal, pode ser de madeira, e esse dispositivo ele vai pegar a energia e vai transformar essa energia em um trabalho que você queira fazer, seja ou transportar algum tipo de material, ou levantar outro tipo de material, ou fazer qualquer outra função que nós não poderíamos conseguir somente com a nossa energia do corpo. Então, a função da máquina é essa, né? É um dispositivo que vai transformar a energia em um trabalho específico. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Por exemplo, ali, o que seria a máquina naquele dispositivo ali, né? A máquina, ao longo da história, né, o que fazia esse trabalho específico eram os animais, né? O trabalho ali motor. Né? E começou assim, né? O ser humano não conseguia desempenhar o trabalho sozinho e aí arrumou situações aí onde ele conseguia desempenhar o trabalho com muito mais eficácia, né? Então, as primeiras máquinas, as primeiras forças, né? Aí, ao longo da história, foram desenvolvidas aí da força animal, né? Então, começou assim, até que as pessoas começaram a perceber que os seres vivos começavam, eles tinham um esgotamento, né? Então, quando você substituía por isso algum objeto inanimado, então ele não tinha fome, não tinha cansaço, não tinha sono. Então, aí foi um processo onde houve uma substituição da força da máquina, dos animais, para objetos inanimados. E aí a gente vai entrar numa curiosidade muito bacana aqui sobre James Watt. É um personagem muito importante para o nosso estudo hoje, porque ele criou uma unidade chamada cavalos de potência. Uma unidade aí que hoje é mundialmente famosa, né? Principalmente para objetos automotivos, né? Cavalos de potência. E o que tem de interessante na história de James Watt para a evolução das máquinas hoje? Então ele fez o seguinte, ó. Ele tinha, na época dele, que ele era inglês e ele viveu ali aprimorando máquinas, né? Ou seja, ele queria vender um motor em uma época onde as pessoas utilizavam cavalos. Então, ele participou aí dessa transição. E qual foi a participação dele? Como na época as pessoas não tinham como mensurar a potência desse motor, então ele associou a potência desse motor, o trabalho que ele fazia, ao trabalho que os cavalos faziam. Então, e aí ele definiu qual era o trabalho que um cavalo fazia e qual era o trabalho que os cavalos faziam na época de James Watt, lá no comecinho ali da Revolução Industrial. Então, basicamente eles viviam da extração de minas de carvão. Então eles tinham as minas lá, eles iriam ali extraindo carvão, e aí o cavalo fazia a função de pegar esse carvão e levar para fora da mina. Como era muito pesado, então era um desperdício de várias pessoas ali. E aí tem aqueles trilhos, né, o carrinho ali, tudo que é simbolizado ali dentro da mina. E aí ele fez um estudo basicamente de o que o cavalo fazia, e ele chegou nessa conclusão, ó.
Um cavalo fazia o trabalho que está descrito ali, ó. Ele levava 1 minuto para pegar um balde com 150 quilos de carvão e carregar durante uma distância de 30 metros. Então, esse era um trabalho de um cavalo. E aí, ele pegou e associou, ó, se você comprar um cavalo, você vai fazer esse trabalho aí, pegar 150 quilos de carvão e transportar durante 30 metros durante 1 minuto, depois o cavalo vai começar a ficar cansado ao longo do dia, fora que ele come, né, tem que cuidar aí as doenças e tal. Eu estou vendendo um motor que faz um trabalho equivalente, por exemplo, a 5 cavalos. E aí é onde surge a unidade cavalos de potência, por causa do estudo de James Watt. E aí isso revolucionou a parte das máquinas, pessoal. As pessoas começaram a deixar de comprar os animais para comprar os motores, que na época dele foram os motores a vapor, né? Então vamos continuar passando aqui, ó, uma imagem aí na tela de vocês do cavalo fazendo esse trabalho, né, de empurrar ali o carvão para fora da mina. E aí hoje mundialmente famoso, né, tem esse símbolo aí de potência, né, o símbolozinho da Ferrari, que é um cavalo simbolizando a força que ele fazia para tirar esse carvão aí, né, de dentro da mina. E aí, consequentemente, depois que vieram os motores, as máquinas a vapor, nós tivemos aí a Revolução Industrial. Essa imagem que eu peguei de vocês, para vocês verem aí, é a imagem de um joguinho, né, Assassin's Creed Syndicate, ele tem algumas referências históricas. Você, nesse jogo, pode viver a Revolução Industrial. Essa imagem aí, peguei uma imagem bem distante aí, onde você pode enxergar como era a cidade de Londres, né, a capital aí da Inglaterra, na época da Revolução Industrial. Então você vê que é uma cidade bastante poluída, bastante suja, né? Porque como as primeiras máquinas eram máquinas a vapores que funcionavam aí com a extração do carvão, então tinha muita emissão de poluente. Então você vê ali que o céu todo sujo, né? Tudo cheio de fumaça, e se você pesquisar mais imagens sobre isso, daí você vai encontrar a cidade de Londres totalmente suja, né? Totalmente aí, poluída por causa da fumaça das máquinas a vapores. E aí a gente vai classificar agora os tipos de máquinas. Quais foram as primeiras, das primeiras até as máquinas que nós conhecemos agora. Então, eu fiz aqui uma classificação com base no tipo de energia que a máquina usa. Então, nós temos ali, ó, aquele catavento gigante ali, não sei se vocês reconhecem o nome ou se vocês já viram, né? O nome desse catavento aí é moinho. Então, é moinho. Aquele ali é um moinho de vento. Esse é um moinho de água. Então, isso aí, por exemplo, é considerado uma máquina. Esses objetos aí, eles tinham uma finalidade. Qual é o conceito de máquina que nós colocamos no começo da aula aqui? É um dispositivo que vai consumir energia para realizar algum trabalho. Então, esses objetos que eu coloquei na tela aí para vocês, eles estão utilizando energia, que no primeiro caso ali é energia eólica, né? Está pegando essa energia do vento, transformando em uma energia mecânica, para fazer um trabalho que era moer. Por isso que o nome deles era moinho. Então é um moinho de vento, que utilizava o vento, e um moinho de água, porque utilizava água. E eles moíam o quê? Então eles moíam farinha, né? Tem uma casinha ali perto, né? Pegava ali a macaxeira e fazia ali, ia ficar moendo ali até aquilo virar um grão. Ou então o arroz, o próprio arroz. Poderia moer para fazer grãos, né? Trigo, arroz, macaxeira, né? No caso a farinha, e café. Então, as primeiras máquinas assim que nós temos lembranças assim são as máquinas movidas aí a forças da natureza, né? Hoje em dia a gente até evoluiu isso, né? Para transformar isso em energia elétrica. No primeiro caso ali simboliza, nesse caso aqui, por exemplo, a usina eólica, que agora aqui já foi aprimorado para a usina hidrelétrica, né? Ou seja, o trabalho dos moinhos hoje em dia já não é mais moer grãos, é transformar em energia elétrica. Então nós vamos pegar aqui, aí evoluiu mais um pouco, né? Eu já estou pegando as máquinas aqui com fontes de calor. A primeira máquina movida a calor aí, ao fogo, a combustão, ela era essa daí, né? Ela tinha uma água dentro dela, essa água ficava quente e esse vapor iria movimentar
a máquina da forma que está ali, né? Então fez ali uma espécie de roda, né? Movida a calor. E aí, consequentemente, isso revolucionou o transporte, né? Formou ali o trilhozinho, né? Uma roda ali que era possível movimentar somente com carvão, né? E aí criou aí a Maria Fumaça, né? Que era chamada, começou aí a criar as primeiras locomotivas para transportar carga, pessoas entre cidades, né? E aí acelerou mais ainda a Revolução Industrial. Hoje em dia, nós já temos aí, passamos aqui, né, as fontes térmicas, né, as fontes mecânicas aqui, ó. Agora, hoje em dia, nós estamos mais evoluídos um pouquinho, descobrimos a eletricidade. Com a eletricidade, nós criamos aí, por exemplo, os eletrodomésticos. E engraçado que hoje nós não imaginamos nossa vida sem eles, né, sem geladeiras, sem micro-ondas, ou sem fogão, por exemplo, fogão elétrico, ou máquina de lavar. A gente tem na nossa cabeça que nós precisamos desses aparelhos, mas na verdade eles nem sempre existiram, né? Então, muitas das vezes nós utilizamos as máquinas para facilitar o nosso dia a dia, quando na verdade elas nem sempre existiram, né? Então, temos aí as máquinas, principalmente os eletrodomésticos, até mesmo o computador, né? Que o celular é muito essencial hoje em dia, mas nem sempre eles existiram. Então, nós utilizamos as máquinas hoje para facilitar a nossa vida, para desempenhar funções que nós não poderíamos desempenhar se nós não tivermos essas formas de energia. E aí, o objetivo é chegar nesse nível aí, né? Você tem uma fonte de energia muito alta ali, por exemplo, na armadura do Homem de Ferro, é o sonho aí da humanidade, reunir uma quantidade de energia o suficiente para movimentar alguma coisa de uma maneira muito, assim, fictícia, né? A fonte da armadura do Homem de Ferro ali seria uma fonte de energia nuclear. Nós ainda não temos máquinas movidas a energia nuclear, mas quem sabe no futuro aí possa existir, né? Por exemplo, uma energia nuclear armazenada num objeto muito pequeno, como está dizendo ali no peito lá do Homem de Ferro, né? Então, esse é o objetivo que nós almejamos, né? Que essa forma de energia possa criar novos tipos de máquinas, né? A energia nuclear ainda é muito delicada no nosso cotidiano, mas eu tenho certeza que se um dia, por exemplo, existir pilhas de energia nuclear, isso aí vai desenvolver ainda mais os ramos das máquinas que nós possamos ter, tá? Então, vamos passando aqui. Computador, como eu falei para vocês, hoje acho que é essencial o computador na nossa vida, né? Para se comunicar, principalmente a internet, né? A internet e o computador revolucionaram demais aí o rumo das máquinas. Sugestão de conteúdo, pessoal. Isso é uma sériezinha da internet, né? Que é uma série que aborda esses temas. E aquele episódio ali, ó, onde eu circulei para vocês, é uma situação onde a mulher vive em um mundo onde só existe praticamente máquinas para fazer as tarefas domésticas e ela bate ali num aspirador de pó. E aí ele se revolta, né? E aí comunica todas as outras máquinas da casa, que depois comunicam todas as máquinas do bairro e aí da cidade, e ela finda que tendo fugir ali o resto da vida, porque ela não consegue mais viver onde tem máquinas, né? Então talvez aí possa acontecer futuramente das máquinas, que igual no filme Matrix, né? Conseguirem ter vontade própria e se rebelando aí. E é o que a gente tem medo, né? Tem vários filmes aí que abordam isso. Então, vou finalizar a aula por aqui por causa do nosso tempo, tá, pessoal? Vou dar a sugestão de pesquisa para vocês aí sobre a robô Sofia. É o primeiro robô que tem nacionalidade, né? Tem cidadania. Significa que esse robô pode exercer os direitos de cidadão, pode casar, pode votar, pode ter filhos, né? Mas claro que ainda esse robô não vai conseguir fazer isso, né? A robô Sofia tem cidadania saudita, né? Pode exercer os direitos lá da Arábia Saudita como forma de cidadão, né? É o robô mais inteligente que nós possuímos agora. Então, finalizamos a nossa aula aqui, pessoal. Teria mais coisas para a gente acrescentar aqui, mas em virtude do nosso tempo já estourou. Se você quiser continuar assistindo às demais aulas, acompanhe lá na plataforma Eduque e fique atento aí para a próxima aula e até mais.